Prepare-se para o último capítulo da nossa série que conta e explica a lore de Lies of P Overture. Um longo caminho até aqui, mas garanto que esse vídeo vai ficar marcado na sua memória. Junte-se a mim para presenciar o desfecho desse jogo maravilhoso. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Faus. Aqui falamos sobre notícias, vazamentos, dicas, teorias e novidades do mundo dos games. Então já se inscreva, ativa o sininho, comenta e compartilha. Já batemos a meta dos primeiros 1000 inscritos, agora nós precisamos alcançar a meta dos 5000 inscritos para continuar nossa jornada rumo ao topo e tornar o canal Faus um dos maiores canais sobre games do Brasil. Agora, sem mais demora, bora pro vídeo. No último capítulo, finalmente nos juntamos à espreitadora Leia para salvar Romeu no casarão rosa. Mas, ao chegar lá, algo terrível acontece com Leia e somos forçados a seguir em frente sozinhos. Partindo do Stargazer no início, percebemos que o local está devastado, bem diferente do que conhecemos em nossa linha do tempo original, como Gemini explicou no vídeo passado. Após avançarmos e entrarmos no saguão, presenciamos uma cena grotesca. 2 braços humanos, em estado deplorável. Leia chega logo depois e reconhece um anel no dedo indicador de uma das mãos. Ela se ajoelha, chorando e lamentando, porque sempre eu. Mesmo sendo uma personagem poderosa, Leia ainda é uma humana. Seu sofrimento mostra tudo que ela já enfrentou e aguentou até aqui. Junto à cena, encontramos uma carta de Romeu sobre sua missão no zoológico, escrita antes de ser sequestrado, e uma foto manchada de sangue de um jovem loiro sem rosto visível. Tentamos conversar com Leia, mas ela apenas repete que precisa seguir em frente e resgatar Romeu. Gemini observa que encontrar os braços do aprendiz pode destruir o espírito de qualquer um. Encontramos uma carta dos alquimistas enviada a Manos, relatando o potencial do títere A, Arlequino, e dizia ser humano. Também mencionam sua chegada devastada ao laboratório, precisando de membros novos. O cientista Sérgio, gerente dos títeres, pede paciência a Manos. Avançando, percebemos que os antigos moradores do Casarão Rosa foram transformados em carcaças e monstros, mas não nos atacam. Choram, lamentam, ainda mostrando traços de consciência. Em outra sala, achamos uma carta alertando que Manos tomou posse de um títere movido a ergo e que ele poderia corromper tudo em busca da luz. Até uma empregada títere sofre monstruosificação, chorando sem parar. Outro monstro gigante lamenta em frente às fotos das crianças. Em um dos quartos, vemos um quadro com uma data de 1800 e XX ali riscando, indicando que a DLC acontece pouco antes do jogo base, que também tem ali essa espécie de data, né? 1800 e alguma coisinha. No diário que encontramos de Sofia, no quarto dela, a doença da petrificação, a fuga das crianças, a quarentena imposta por seu pai Valentinos e a influência da música de Antônia são todos relatados ali. Ela fala sobre a dor de perder alguém precioso e ela cita Romeu e Leia. Manos pede para que ela vá até o porto, mas ela desconfia de suas intenções e escreve na carta que ela fica meio que com o pé atrás ali com ele, né? Encontramos uma foto com Leia, Romeu e Carlo, com uma inscrição: minha família, eles são tudo para mim. O Carlo morreu por volta dos 18 anos, porque a foto foi tirada ali numa data provavelmente do seu aniversário, que eles estavam comemorando ali sua maioridade, tá, pessoal? Mesmo com a imagem perfeita ali, bem parecido mesmo com o Carlo, a Leia não reconhece o Pi como Carlo, né? Ela tem uma mera
como eu posso dizer, ela uma vaga lembrança ali que conhece, né? Mas ela não chega perto de falar que é o Carlo. Talvez por seu rosto ainda parecer muito artificial por se tratar de um títere, né? E o Gepeto, em uma outra carta, ele lamenta seu distanciamento do mundo após um certo ponto, né? Ele cita Camilo, que pode ser ali a mãe de Carlo, né? É quase certeza disso. E reflete sobre as perdas, a inveja e a decadência emocional que ele está passando. Compara-se a um títere vazio e diz que deixou Carlo viver no casarão rosa, acreditando que ali ele teria uma vida mais feliz. Ele pede perdão a Antônia, porque é a Antônia que cuidou ali do Carlo quando era criança, né? E se despede como Giuseppe Gepeto, e não como o Gepeto, o chefe da oficina, no caso, né? Que é o... como se fosse um personagem que ele teria criado pra se manter de pé, se manter forte. Ele se fechou nisso, né? E em uma carta de repúdio a Valentinos, né, a gente encontra ali um pedido de expurgo do Casarão Rosa e da Catedral com elixir azul, que é aquele líquido que a gente encontra lá na igreja, né? E justifica o estado atual aí das coisas na linha do tempo original de onde a gente veio. E segundo o conselheiro Luca, Manos estaria usando o ergo para benefício próprio e prometendo a ascensão, né, uma divindade ali para as pessoas. E Luca diz que provará tudo, né? Em um cofre encontramos uma carta escrita por Leia para Valentinos, né? Revelando que ela é sua filha. Revelando não, né? Conversando ali, depois de muito tempo, como filha de verdade, né? Porque a gente sabe que ela foge ali depois de um tempo, morando ali no Casarão Rosa, ela acaba fugindo e tomando o caminho que a gente vê aí no jogo, né? Leia Florence Monad, ela é irmã de Sofia Monad. E no aposento, que é a Sofia do jogo base, né, nossa fada azul. E no aposento seguinte, tem um quadro que confirma a família dos 4 integrantes aí, né, os Valentinos, a esposa dele, a Sofia e a Leia Monad. Todos aí integrantes da família Monad. E aqui eu posso levantar uma questão que talvez a Leia também tenha ali algum tipo de poder como audiente, tá, pessoal? Porque a Sofia é uma audiente. Mais adiante, uma porta secreta nos leva ao recipiente do braço de Deus, aparentemente escondido dentro da casa de Valentinos. Encontramos a carta de excomunhão de seu mestre, lamentando o afastamento de Valentinos do conselho e de suas virtudes. Chegamos ao Stargazer final, ouvimos a luta entre Leia e Arlequino, e Arlequino modificado zomba de Leia ali, né? Após um golpe certeiro, ela cai e nossa batalha começa. Podemos ajudar a Leia a se levantar ali durante a luta, né? Toda vez que ela cair, a gente consegue levantar ela para nos auxiliar, como o Spectro faz ali na maioria das vezes, né? Só que o contrário ali do Spectro, a gente consegue ir ali levantando ela para ajudar a gente na luta, né? E nós vencemos. E Arlequino diz que essa dor é o que ele esperava, uma possível transcendência. Mas sua forma robótica revela uma contradição. E aqui eu quero destacar um ponto, pessoal, o que eu quero dizer com isso. E do mesmo jeito que a gente consegue ir se tornando humano, no caso, né, voltando, o Pi consegue ir voltando a ser o Carlo, o Arlequino provavelmente aqui ele vai absorvendo um ergo e ele vai conseguindo voltar ali a ser humano. Só que fica meio contraditório por conta dessa forma na sua segunda fase ali, né? Em um ato desesperado, ele tenta atacar o Pi, né? Mas a Leia lança a sua espada e com uma arte de fábulas ali, né? Nós derrotamos o títere assassino. A Leia, um pouco depois, né, numa outra cena, segura o Romeu inconsciente e mutilado, né, com próteses colocadas para Arlequino ali no lugar dos braços que foram arrancados, né, e ela agradece e nos deixa com a sua espada. Antes de sermos enviados de volta no tempo, ela diz que achava que a gente era familiar
Enquanto a gente vai desaparecendo, ela tá olhando pro lado, quando ela vai olhar pra gente, ela fala que nos reconhece, né? Ali, como Carlo, finalmente. Após os créditos, nós vemos Gepeto com uma mala diante de Leia. Ela diz, eu acredito em você, quando ela entende ali a situação, né? Ela fala assim, eu acredito em você, continue, essa é a sua história agora. Enquanto uma sombra se aproxima. E que quer dizer o quê? Que a sombra que se aproxima ali é aquele de títere sem nome, né? Que é o último boss que a gente enfrenta lá no jogo base. I believe in you. Carry on. Don't forget, this is your story now. E de volta ao presente, seguimos as borboletas até o hotel. E agora com um Stargazer feito de energia, de ergo ali, que simula... Isso no hotel no passado, tá, pessoal? Simula ali aquele relojão que a gente tem no centro do Hotel Krat, lá no nosso tempo, né? No presente. E ali saem algumas borboletas que indicam alguns caminhos. E a gente vai seguindo um caminho ali até acessar aquele jardim da árvore dourada. Que é onde tem um portão ali que a gente não consegue acessar no jogo base. Mas aqui na DLC a gente vai lá e consegue entrar porque a gente tem a chave, tá? Entrando lá, a gente vê um quartinho, né, com um quadro enorme. E tem a Leia, o Romeu e o Carlo tocando instrumentos musicais. E o Gemini confirma que é o quarto de Leia. Encontramos uma gravação dela emocionante e sincera. E fecha com chave de ouro essa jornada aqui na DLC. E eu vou deixar o trecho aí pra vocês, tá? The painting. This must have been Leia's room. Who knew her memories were so close? My dearest Carlo, always reminds me of you. Do you remember the time we all gathered to play this piece together? We were happy then. They were precious, if all too short moments of happiness. Perhaps those times were so precious because of their brevity. Why is it that we humans always look for more when happiness is already in our grasp? I couldn't appreciate what we had then, but that wasn't because I found you tiresome. After breaking ties with the Monad family, I was lost. I could barely take care of myself. So taking responsibility for you and Romeo, it was more than I could bear at the time. But in the end, you two saved me. You washed away all the spite and hatred in my heart. Legendary Stalker. A worthless title. That cruel end should never have been your fate. It was only when I held your pale,
never have left the two of you. But now you belong to the past. I shouldn't cry. It happens to us all. Eventually, I will join you there as well. No one lives forever. So in time, we will meet again. And in that moment, my wish is that I get to sit with you as the light of the sunrise washes over us, and we share a love together. Your teacher, Leia. Galera, sem dúvida, Lies of P foi o jogo que mais me fez, assim, suar pelos olhos, né? E não tenho vergonha de dizer isso porque a lore, né, a atenção aí aos detalhes, o envolvimento emocional, tudo feito por um estúdio indie que ninguém dava nada quando foi... o pessoal suspeitava muito, né, quando foi lançado o jogo, porque era muito bonito, e o pessoal falava que os gráficos não iam chegar perto, e não ia ser tudo aquilo, e no final entregou essa maravilha aí, que a gente vê chamada Lies of P, né? E, cara, é muito interessante, porque esse estúdio, ele ouve bastante os fãs, né? Quando eles estão ali trabalhando, eles escutaram bastante o que os fãs pediram, questão de nível para você jogar ali, né? Um pouquinho mais fácil, médio, e o mais difícil. Eles colocaram algumas coisas bem interessantes, como o Boss Rush também. E isso tudo era coisa que os fãs acabaram falando que seria legal ter, e eles escutaram e colocaram, né? E esse jogo é bem especial aqui no canal pra mim, né? Porque é um jogo bem incrível. Eu lembro que quando o jogo foi sair, eu assinei o Game Pass assim de primeira. Falei, não, eu vou trazer pro canal porque é um jogo bem interessante, né? É uma temática diferenciada, né? Vamos ver no que vai dar. E esse jogo levou o canal aqui mais longe do que eu imaginaria, que foi ele que impulsionou o canal até ultrapassar agora os 1.000 inscritos, né? Que a gente tá chegando aí perto dos 1.100 inscritos, né? E juntou a gente, né? Pessoas que gostam de videogame e que gostam também do jogo, né? É uma coisa que eu fiquei bem surpreso como gamer e como criador de conteúdo quando eu comecei a acompanhar o jogo e postar, foi bem interessante, né? E eu espero ansioso pela sequência de Lies of P, né? Esse foi o último capítulo da nossa série sobre a lore da DLC, né? E se você gostou, comenta aí, tá? Compartilha com os amigos e bora conversar nos comentários. Ou lá no Insta, lá, Marcos Faust, tá? E não sai daí que eu já estou terminando o roteiro sobre minhas teorias para o futuro do jogo, que logo logo vai sair, esse videozinho também. E, cara, só tenho a agradecer. É um jogo incrível. Agradecer a vocês também, que também são fãs do jogo, que pesquisaram, né, até o momento, pelo que vocês mesmos dizem. O meu canal aqui, o canal Faust, é o único que tem acompanhado, feito aí a história da DLC do jogo, explicado as coisas. E eu fico bem contente de ser talvez o primeiro, pelo menos aqui no Brasil, a comentar sobre isso, né? E é isso, pessoal. Pessoal, eu peço desculpas por estar falando um pouco mais despojadamente com vocês nesse vídeo, mas é porque, cara, esse vídeo aqui foi bem intenso, né? A DLC foi um presentão, né? Mas enfim, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas antes de sair, se puder, né? Me ajuda com um like e a inscrição e um comentário. Alcançamos os primeiros 1.000 inscritos, mas agora o desafio é chegar aos primeiros 5.000 ali, né? A meta dos 5.000 para começar a fazer o canal Faust aparecer mais, né? E tentar ali escalar no nível Brasil, né? Ficar um pouco mais conhecido para ficar entre os melhores canais aí de games. Se puder compartilhar com os amigos, vou ficar mega agradecido também. E muito obrigado por me acompanhar, galera. Sério, é muito satisfatório ver o comentário de vocês nos vídeos e tudo mais. A gente batendo um papo é sempre incrível. E eu não imaginava que chegaria nesse nível, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.